Again, it's a pleasure, a joy for us to be with you Novamente, today. é um prazer estar com vocês aqui hoje. Let's read, brethren, in God's Word, 1 Corinthians chapter 11, verses 2 at 16. Vamos abrir nossas Bíblias e ler hoje no 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2 até o 16. 1 Coríntios 11, versículo 2 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-lhes entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso ou tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar um véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque o homem também não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amen. Amém. Thank you. The text we are considering this morning tells us of a commandment specifically addressed to the women in the congregation. The duty to cover their heads during public worship. O texto aqui no qual tratamos essa manhã, ele nos fala de um mandamento especificamente dirigido às mulheres da congregação. O dever de cobrir suas cabeças durante o culto público. And this commandment, as we shall see, is important. E esse mandamento, como iremos ver aqui, é importante. But before, I have learned very recently that this issue has caused some unrest among you. Mas antes disso, deixa eu só comentar que eu fiquei sabendo bem recentemente que esse tópico já trouxe algum desconforto, conflito aqui entre vocês. Of course, I didn't know that when I prepared this sermon. É claro que eu não sabia disso quando eu preparei o sermão. And let me say that my intention, therefore, is not to revive past disputes, but to edify you by the preaching of the word. Mas me deixe falar que minha intenção hoje não é reviver disputas anteriores, e sim simplesmente apresentar aqui a palavra de Deus na pregação. So I would like to invite you to consider carefully what the apostle is telling us in this text. Então eu gostaria de convidar vocês a considerar cuidadosamente o que o apóstolo está nos falando aqui nesse texto. In this text, Paul does not simply tell us that a woman should cover their head during public worship. Nesse texto, Paulo não está simplesmente falando que as mulheres elas devem cobrir suas cabeças no culto público. Paul tells us also why women should cover their heads in public worship. Paulo também nos fala o porquê das mulheres deverem cobrir as cabeças no culto público. Paul gives us
4 reasons. Paulo nos dá 4 razões. First reason, the order of the creation. A primeira razão é a ordem da criação. God created the world with an order. Deus criou o mundo com uma ordem. God established an order in the universe. Deus estabeleceu uma ordem no universo. And in the order of creation, the man is the head of the woman. E na ordem da criação, o homem é o cabeça da mulher. As Christ is the head of the man, Assim como Cristo é o cabeça do homem. and God is the head of Christ. E Deus a cabeça de Cristo. We read this in verse 3. Nós lemos isso no versículo 3. Vou ler o versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. In the created order, man is superior to woman. Na ordem que é criada, o homem está acima da mulher. Of course, not in the dignity of his being, but in the role and function that God has given him. Claro, não na dignidade do seu ser, mas sim no papel e função que Deus concedeu. In verses 8 and 9, Paul tells us that this superiority is seen. No versículos 8 e 9, Paulo nos fala que essa autoridade ela é vista. This superiority is seen in that, firstly, the man was created before the woman. É vista primeiro quando a gente vê que o homem foi criado antes da mulher. Secondly, the woman was made from the man. Segundo, a mulher foi feita do homem. And thirdly, the woman was created for the man. Finalmente, a mulher foi criada por causa do homem, como lemos aqui no versículo. Woman is from man and for man. A mulher veio do homem e por causa do homem, como lemos aqui. When a woman covers her head in worship service, she expresses that she agrees with the order God has established in creation. Quando a mulher ela cobre a sua cabeça no culto, ela expressa que ela concorda com a ordem que Deus estabeleceu na criação. The veil is a sign of the man's authority over woman, O véu, ele então é um sinal da autoridade do homem sobre a mulher, according to the created order. de acordo com a ordem da criação. Second reason, Segunda razão, the angels in verse 10. os anjos, como falado no versículo 10. The angels were witnesses of the creation of man, as we read in the book of Job, chapter 38, verse 7. Os anjos, eles foram testemunhas da criação do homem, como nós lemos no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 7. Eu vou ler aqui, Jó 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. And they are also witnesses of God's wisdom in the church. E eles também são testemunhos da sabedoria de Deus na igreja. We can read Ephesians chapter 3, verse 10. Podemos ler Efésios no capítulo 3, versículo 10. Efésios 3, 10, assim diz. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Angels are present in worship service. Os anjos, eles estão presentes no culto público. And they are deeply offended when the creation order is reversed. E eles são profundamente ofendidos quando a ordem da criação ela é invertida. Angels want to see women with their head covered because they want to see the creation order honored in the church. Os anjos eles querem ver as mulheres com as cabeças cobertas porque eles querem ver a ordem da criação honrada na igreja.
So now, third reason. E agora, Sorry. Third reason, the nature. E agora a terceira razão, a natureza. Verse 13 to 15. Vemos isso nos versículos 13 a 15, né, do texto que lemos em Coríntios. Paul says that nature teaches us that women should have long hair, but that it is shameful for a man to have long hair. Paulo nos diz que a natureza ensina que as mulheres devem ter cabelo longo, mas que é vergonhoso para o homem ter cabelo longo. In other words, nature, through the difference in hair, teaches us that there is a difference between a man and a woman. Em outras palavras, a natureza, através dessa diferença no cabelo, nos ensina que há diferenças entre o homem e a mulher. God created them differently. Deus os criou diferentes. The veil, like long hair, is also a sign of this difference. O véu, assim como o cabelo longo, também é um sinal dessa diferença. First reason, now. Agora a quarta razão. The church practice under the New Testament. A prática da igreja no Novo Testamento. We can read verse 16. Nós lemos no versículo 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costumes nem nas igrejas de Deus. Paul reminds the Corinthians that in all churches, women cover their heads. Paulo lembra aos coríntios que em todas as igrejas as mulheres cobrem suas cabeças. Look at this. It was a universal practice in the apostolic churches. Veja, isso era uma prática universal na igreja apostólica. In all churches, during the lives of the apostles, women were head covered. Em todas as igrejas, durante a vida dos apóstolos, as mulheres tinham as cabeças cobertas. So, women must therefore cover their heads in the church because of the order of creation, because of the angels, because of nature, and because of the universal practice of the church under the New Testament. Portanto, as mulheres devem cobrir suas cabeças na igreja por essas quatro razões que falamos. Por causa da ordem da criação, por causa dos anjos, por causa da natureza e por causa da prática universal das igrejas no Novo Testamento. But look, there are today many objections to the correct reading of this text. Mas existem hoje muitas objeções a essa interpretação correta do texto. And let me answer some of them. Então me permita responder alguma delas. First objection to the historical understanding of this text, the veil is cultural. Então, a primeira objeção que ouvimos com relação a essa interpretação é de que o véu é só uma questão cultural. Let me say that this interpretation, brethren, is untenable because of the arguments put forward by the apostle. Essa interpretação, me permite falar, de que ela é insustentável por causa dos argumentos que o apóstolo apresenta. Paul explained that the veil is rooted in the order that God established in creation. Paulo, ele explica que o véu é enraizado na ordem que Deus estabeleceu a criação. What belongs to the order of creation transcends all local customs. E o que pertence à ordem da criação, ela transcende todos os costumes locais. What belongs to the order of creation is necessarily moral, perpetual, and universal. O que pertence à ordem da criação é necessariamente moral, perpétuo e universal. Paul could not justify a cultural practice by the order of creation. Paulo não poderia justificar uma prática cultural pela ordem da criação. Such a reasoning will not be coherent. Tal raciocínio não seria coerente. Dear brethren, Queridos irmãos, you are members of a congregation that has courageously opposed allowing women to occupy a place in the church that is not theirs. vocês são membros de uma congregação que corajosamente se opôs à participação das mulheres para ocupar papel na igreja que não pertence a elas. God be praised.
Deus seja louvado por isso. That is your glory. E isso é glória vossa. But let me remind you that when Paul forbids women to speak in the church, he does so using the same argument that is in this text. Mas me permita lembrar vocês que quando Paulo proíbe as mulheres de falar na igreja, ele faz usando o mesmo argumento que está nesse texto. If the creation of there is the reason why women cannot speak in the church, it is also the reason why women must cover their head in the church. Se a ordem da criação é a razão pela qual as mulheres não podem falar na igreja, ela também é a razão pela qual as mulheres devem cobrir suas cabeças na igreja. And furthermore, do not think, brethren, that this is a doctrine unique to the church in Scotland. E, além disso, não pensem que essa é uma doutrina que existe apenas na igreja da Escócia. It was the doctrine and practice of all churches, absolutely all churches on earth until the 19th century. Essa era a doutrina e prática de todas as igrejas, absolutamente todas, até o século XIX. It was only in the 19th century that some began to question what the apostles say in this text. E foi apenas no século XIX que alguns começaram a questionar o que o apóstolo fala aqui nesse texto. Has the church erred during 19th century? Será que a igreja estava errada por 19 séculos? Second objection, brethren. The woman's hair is the veil that Paul speaks of. A segunda objeção que a gente ouve a essa interpretação é de que o cabelo da mulher é o véu do qual Paulo está falando. This interpretation, brethren, is also untenable. Essa interpretação ela também é insustentável. For several reasons. Por várias razões. Firstly, the veil Paul speaks of is to be worn only in public worship, but hair is a permanent veil. O véu do qual Paulo fala é para ser usado apenas no culto público, mas o cabelo ele é um véu permanente. Secondly, such an interpretation destroys the meaning of the verse 6. E essa interpretação ela destrói o significado do versículo 6. If the hair is the veil Paul is talking about, then it is possible to translate the verb to cover as to have long hair, right? Porque se o véu do qual Paulo está falando é o cabelo longo, então a gente pode traduzir o verbo cobrir como ter cabelo longo, né? So, let us read verse 6 with this change. Então, vamos ler agora o versículo 6 com essa mudança, com essa troca do verbo, né? If a woman does not have long hair, let her also cut her hair. Ficaria assim: portanto, se a mulher não tem cabelo longo, nesse caso que rape o cabelo. What will be the meaning of such a text? Qual seria o significado de um texto desse? A woman who does not have long hair has already had her haircut. Uma mulher aqui que não tem o cabelo longo, ela já tem o cabelo cortado, rapado. Thirdly, the veil of which Paul speaks must mark the submission of the woman to the authority of the man, whereas the hair, says the apostle, is a veil of glory. O véu do qual Paulo fala precisa marcar a submissão da mulher à autoridade do homem, enquanto o cabelo, o apóstolo diz, é um véu de glória, né? The woman has, so to speak, a double veil. A mulher, assim, a gente pode falar que ela tem um véu duplo. A permanent veil of glory. Her hair, Um véu permanente de glória, o cabelo dela. And a veil of submission during worship service. E um véu de submissão durante o culto público. A cloth or a hat. Um tecido ou um chapéu. Okay. Firstly, Paul speaks of the hair as a veil only to support his argument from nature, not to explain that it is the veil commanded in the preceding verses.
Então, quarta razão, Paulo fala do cabelo como um véu apenas para sustentar o seu argumento sobre a natureza e não para explicar que ele é o véu ordenado nos versos anteriores do qual ele falava. What Paul is saying is that as women have a natural veil, the veil she wears in worship service is in accordance with the order of nature and the way God created them. O que Paulo está falando é que, assim como as mulheres ela têm um véu natural, o véu que elas usam no culto é de acordo com a ordem natural da criação que Deus realizou. Third objection. E agora a terceira objeção à interpretação. This one is very popular also. The veil is only for women who pray or prophesy. E essa interpretação, essa objeção é bem popular, de que o véu é apenas para as mulheres que oram ou profetizam. This interpretation would have been plausible if the apostle in the same epistle did not forbid women to pray and prophesy in worship. Essa interpretação ela seria até plausível se não fosse o fato de que o apóstolo, na mesma epístola, tivesse proibido as mulheres de orar ou profetizarem durante o culto. Let's read in chapter 14, verse 34 to 36. Vamos ler ainda na carta de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 34 a 36. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 a 36. Eu lerei aqui. Assim diz: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? The Corinthians made two errors. Os coríntios eles cometeram dois erros. First, letting women pray or prophesy in the church. Primeiro é deixar as mulheres orarem ou profetizarem na igreja. Secondly, letting them do so without covering their heads. E número 2 é deixaram elas fazerem isso sem cobrir as suas cabeças. And both are a reversal of the created order. Em ambos há uma inversão da ordem criada. In chapter 11, Paul corrects the second error. No capítulo 11, Paulo corrige o segundo erro. In chapter 14, he corrects the first. E no capítulo 14, ele corrige o primeiro. Prayer and the exercise of prophecy are acts of authority in the church. A oração e o exercício da profecia, elas são atos de autoridade na igreja. But the veil is precisely a reminder that women do not have this authority. Mas o véu, ela é precisamente uma lembrança de que as mulheres não têm essa autoridade. And this is why the women who prayed and prophesied in Corinth did not wear the veil. E é por isso que as mulheres que oravam e profetizavam em Corinto não vestiam véu. So, as I said at the beginning of this sermon, this commandment is addressed especially to the women in the congregation. Então, como eu falei lá no começo, esse mandamento ele é dirigido especificamente para as mulheres da congregação. But now I want to speak to men in the congregation. Mas agora eu gostaria de falar com os homens na congregação. I would like to remind you, gentlemen, that by virtue of the created order, you are the spiritual leader of your home and you have the responsibility to know and to teach the word of God to your family. Mas eu gostaria de lembrar a vocês, senhores, que pela virtude da ordem da criação, vocês são os líderes espirituais de suas casas. E vocês têm então a responsabilidade de saber e ensinar a palavra de Deus para a sua família. We see today that many churches have forgotten this important commandment. Nós vemos hoje que muitas congregações eles têm se esquecido da importância desse mandamento.
But let me say that the main culprits are not the women, but the men. Mas permito dizer que os principais responsáveis disso não são as mulheres, são os homens. I have often heard that the truth about the head covered and head covering itself are sensitive topics and that the modern women are not comfortable with it. Eu já ouvi com frequência que essas verdades sobre a cabeça coberta, a cobertura da cabeça em si, são tópicos sensíveis e que as mulheres modernas elas não se sentem confortáveis com isso. There may be some truth in that, E talvez tenha alguma verdade nisso, but this is not my experience. mas não é a minha experiência. What I have found is that the majority of women are willing to obey this commandment if it is explained to them why they should do so. O que eu descobri é que a maioria das mulheres elas estão dispostas a obedecer esse mandamento se for explicado para elas o porquê elas devem fazê-lo. Let me conclude saying that this commandment in relation to the veil is important. Deixa eu reiterar que o mandamento em relação ao véu ele é importante. It is important, firstly, because it is a commandment from God. Ele é importante primeiramente porque é um mandamento de Deus. And we all want to obey God. E todos nós Isn't it? queremos, todos nós desejamos obedecer a Deus. But it is also important because it touches on what the world is trying to destroy. Mas ele também é importante porque ele toca naquilo que o mundo está tentando destruir. The order of creation, A ordem da criação, the difference between men and women, a diferença entre homens e mulheres and finally the family. e finalmente a família. May the Lord bless us. Let's pray. Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Oramos. Señor Dios nuestro, te damos las gracias porque tú nos has redimido en Jesucristo. Nos has dado el perdón de nuestros pecados. Nos has justificado. La obediencia y la satisfacción del Señor Jesucristo nos son imputados. Y ahora estamos delante de tu tribunal, delante de tus ojos, justos como Jesucristo es justo. Y esto no es por razón de nuestros méritos, de nuestras obras, sino por la gracia tuya. Oh Dios, en Cristo Jesús, no somos solamente justificados, sino también somos santificados. Y cada día, oh Dios, nos das las fuerzas para obedecer, no perfectamente, pero sinceramente, a tus mandamientos. Nos das fuerza por la gracia del Espíritu. Y te rogamos, oh Dios, de darnos fuerzas para obedecer tu santa ley, para obedecer todos tus mandamientos. Porque para nosotros, Señor, tus mandamientos no son duros, difíciles, son buenos, son nuestra vida. Oh Dios, danos sabiduría e inteligencia a la hora de entender este texto y de ponerlo también en práctica. Oh Dios, te rogamos de bendecir todo este día santo que nos has mandado de santificar también. Que podamos fijar nuestros pensamientos en ti y recibir tu gracia otra vez. En Jesucristo. Amén.